Como aprender inglês sozinho? Será que tem como aprender inglês sozinho? Sejam muito bem-vindos. Se você é a primeira vez que caiu aqui no canal, já se sinta abraçado aí pela família. E hoje eu vou fazer uma pergunta, já começar a aula com uma pergunta assim, que pode parecer filosófica, pode parecer meio bobinha, pode parecer meio óbvia, mas por que você está interessado em aprender inglês? Por que você está nessa pegada de aprender inglês? Eu sei que tem vários motivos aí que leva a gente a querer aprender inglês, um idioma, por exemplo, para poder viajar, para poder ganhar mais, né? Um emprego, num cargo que te pague mais por você falar inglês, ou então para entender séries, filmes, as pessoas falando, podcast, o papo com gringo, ou então só para satisfação pessoal mesmo, ou então você quer se vingar daquele professor lá atrás que falou que você nunca ia falar inglês na vida, agora você dá uma de vingança. Seja lá qual for o motivo, essa é exatamente a palavra, motivo. Por que eu vou estudar inglês? Por que eu vou passar por todo esse processo? Se o seu motivo for forte, se a sua razão for forte, está bem clara na sua cabeça, isso provavelmente vai te dar foco, vai te dar disciplina, que é muito importante essa palavra, e vai te dar motivação. Essas três coisas são muito importantes para você poder chegar lá. Não só no aprendizado de inglês, mas qualquer coisa na vida. Por isso que eu falei que é meio filosófico, mas é importante a gente ter um motivo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu acordo de manhã? Por que à noite eu vou fazer a minha meta? Por que eu vou estudar isso? Por que eu vou me envolver com isso? Porque tem que ter um motivo. Se você tiver um motivo bem forte, uma razão bem forte e clara na sua mente, vai te dar foco, vai te dar disciplina, vai te dar motivação. Infelizmente, eu vi muitas vezes a pessoa às vezes começar com muita vontade, nas primeiras dificuldades começa a desanimar porque perdeu o foco, porque perdeu a motivação, não tem aquela disciplina para manter a chatice do dia a dia que é importante. Porque aprender inglês, aprender um idioma não é um passeio no parque, vai exigir esforço, vai exigir concentração, vai exigir tempo. Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Vai exigir toda essa atenção, porque é natural que exige. Idiomas exigem isso, que você passe tempo com ele. Mas eu sei que um dia, pode ser que a gente acorde aí meio virado ou virado, hoje eu estou desanimado, acontecer alguma coisa, porque imprevistos acontecem na vida, a gente não tem controle de tudo. E nesses dias pode ver que a gente perca o foco, a gente fique desanimado, que a disciplina fique muito comprometida, mas isso vai acontecer na vida de todos nós, né? Alguma hora, mas a gente tem que aprender a superar isso. E você aprende a superar isso quando você tem, de novo, o motivo, a razão, por que você está fazendo isso bem forte. Eu quero ganhar um salário melhor, trabalhar na multinacional, viajar, fazer um intercâmbio. Esse é meu sonho, esse é meu motivo. Se o motivo for muito forte, você vai passar por cima de tudo isso. E nunca esqueça as prioridades da vida. A gente tem família, tem boleto para pagar, tem que estudar, tem que fazer várias responsabilidades. Então que o inglês seja também uma prioridade, mas você coloca o inglês dentro das suas prioridades da vida de uma maneira que seja bem-vindo. O inglês tem que ser bem-vindo. O idioma que você estiver estudando, francês, o que for, tem que ser bem-vindo no seu dia a dia. Se você souber o motivo bem claro na sua cabeça por que você quer fazer isso e for um cara bem-vindo que cabe no seu dia a dia, show de bola. Aí não tem como dar erro. Eu vou dar agora 4 passos para você de como você deve fazer para você poder aprender, praticar inglês, desenvolver, ir para frente e avançar no inglês de modo sozinho. Lógico que esses 4 passos é na minha opinião. Pode ser que você concorde, pode ser que você discorde, mas na minha experiência esses 4 passos vão abranger tudo que você precisa para poder estudar sozinho. E o primeiro passo deles é esse aqui, imersão. Você já deve ter ouvido essa palavra, acho que várias vezes. O que é imersão? Tem uma definição de imersão que eu achei legal, que eu coloquei aqui na minha cola. Eu vou ler pra gente, É isso aqui, Imersão é quando você vai se expor a um idioma, no nosso caso aqui o inglês, ou seja, você vai ouvir, ler, assistir, vai escrever, você vai falar num ambiente rico em quê? Em inglês, que é nosso alvo, que é o inglês. O que quer dizer isso? Você vai ter leitura, você vai ter áudios, você vai ter trechos de filme, você vai ter os próprios filmes, você vai ter os vídeos aqui do canal, um material muito grande hoje que tem nas redes, um material muito grande em inglês. Nas próprias redes sociais, canais, bate-papos, podcasts, um material bem rico. Ou seja, você vai estar num ambiente rico em inglês, você está imerso nesse ambiente rico em inglês. Você vai aprender de forma natural, ou seja, você não vai precisar parar para traduzir mentalmente. Você vai chegar à conclusão, com esses 4 passos, que não é decoreba, é uma naturalização. Não tem achismo, é sem segredinhos guardados, né, nas montanhas do Tibete, nada disso. Coisa não tem segredo. Por exemplo,
O que você faz na sua língua nativa, na sua língua mãe, na língua que você nasceu? Você a vê todo dia, você lê, você troca ideia com as pessoas na sua língua nativa. É a mesma coisa você vai fazer isso com o inglês. Então existe algum tipo de segredo? Eu não vejo nenhum tipo de segredo. São técnicas que qualquer pessoa pode usar para conseguir ser fluente no idioma que ele está interessado. Então vamos ver isso agora? Então, ó, imersão. Imersão não é a mesma coisa que estudo. Estudo é uma coisa diferente. Quando você pega um material, você senta lá na cadeira e você vai debruçar em cima daquele material. Então você vai analisar regras, você vai analisar palavras, você vai analisar frases, mas de uma maneira mais formal, de uma maneira mais estruturada, com a gramática, com o dicionário do lado, com atividades, né? E tudo isso é bom? Eu acho ótimo. Tudo isso faz parte, sim, do aprendizado. Só que isso não é imersão, isso é estudo. Eu acho que você pode, por exemplo, investir 10 ou 20% do seu tempo com esse tipo de coisa, o estudo, a coisa consciente. Você vai ali conscientemente ver as regras, ver as coisas, ver os materiais, ver os exercícios que você tem que fazer de uma maneira assim mais formal, mais consciente. Mas o que também é muito importante, eu acho que 80% do tempo você tem que estar envolvido com a imersão, e é o que a gente está falando agora. Agora, a imersão não substitui o estudo e o estudo não substitui a imersão. Os dois caras têm que andar juntos. E aqui vai minha primeira sugestão na questão de imersão. Se você está muito no começo em inglês, se você tem muito pouca habilidade, pouca experiência, né, tempo de prática assim, com inglês, meio iniciante, o que você pode fazer? Primeiro, se você tem um curso online, ou se você tem um curso em escola em algum lugar, provavelmente o seu curso tem material, e nesse material você tem um cronograma, uma estrutura de estudos. E dentro desse cronograma da estrutura de estudos, você vai ter frase, você vai ter exercício, vai ter bastante coisa ali. O que eu faria em termos de imersão dentro disso? Todas as frases, todas as coisas, os diálogos que você estiver vendo, você pode, por exemplo, pegar uma frase do diálogo e colocar ele onde? No ChatGPT, e você pedir ChatGPT, me dê mais opções similares a essa. E o ChatGPT vai te dar várias opções similares àquela mesma frase, com a significação parecida ou a mesma, mas com mais palavras. O que vai acontecer isso? Você tem o áudio, que você pode também conseguir o áudio dessas frases, do próprio ChatGPT ele dá o áudio, e você pode treinar, inclusive, com o Google Tradutor. Então, que é tudo gratuito. O Google Tradutor, você fala, ele corrige lá as frases, você fala e vai escrevendo lá o que você está falando. E pode, inclusive, corrigir sua pronúncia. Nada disso é completamente perfeito, não é como falar com a pessoa nativa ao mesmo tempo, mas são instrumentos, coisa que a tecnologia trouxe, e a gente pode tirar proveito agora em casa. Então, essa é uma sugestão que eu dou. Pega o material que você já tem, expande ele com o ChatGPT e também usando o Google Tradutor. Mas se você não está fazendo curso online, se você não tem um cronograma ou você não está numa escola, você pode pegar na internet muitos textos ou diálogos. Textos e diálogos, duas coisas muito importantes e diferentes. E você pode pegar esse material e, como eu sempre digo, você pode transcrever para um papel ou digitar. Por quê? Quanto mais você escreve, mais você melhora a sua memória visual. A sua memória visual, ou seja, a soletração, a sequência das palavras. Como eu sempre digo aqui no canal, muito importante escrever. Toda chance que você tiver de escrever em inglês, aproveite. Então você pega esse material que são diálogos, que são textos, e você pode colocar no ChatGPT e pedir o quê? A tradução, a significação. Assim você sabe o que você está estudando. Você sabe a significação de cada frase, do que você está, o contexto da coisa, você entende. Então a partir daquele momento passa a ser um material o quê? Compreensível. E aí o que eu faria se fosse você? Eu iria ouvir muitas vezes o áudio dessas frases, muitas vezes. Quando eu estou ouvindo esse áudio, eu já sei o que ele significa, porque eu já vi a significação. Então, eu sei o que estou ouvindo. E aquele som, não a frase com 5, 10 ou 20 palavras, mas aquele som significa uma coisa. Por exemplo, se eu falo assim, ó, It's nice to meet you. É um prazer te conhecer. Mas para o meu ouvido, It's nice to meet you é um som. Não importa quantas palavras tenho. Esse som significa é um prazer te conhecer em português. Você vai associando isso. Por isso que leva um certo tempo. Tem que ter esforço. Como eu digo em inglês, não é passear no parque. Vai exigir tempo e esforço. Mas a recompensa é maravilhosa. Isso vai permanecer na sua memória a longo prazo
por causa do poder da revisão. Então, quando você faz esse tipo de exercício de graça em casa, você está expondo o seu ouvido, né, ao inglês nativo, você está lendo, praticando a leitura e você pode, inclusive, repetir em voz alta esse tipo de coisa. É um exercício muito completo e você pode fazer isso gratuitamente em casa. A terceira dica dentro desse assunto de imersão é você poder usar e abusar dos vídeos aqui do canal e dos canais de inglês de vários professores muito bons que você encontra por aí. Todo esse material muito precioso, o pessoal faz com muito carinho, como a gente faz aqui também, para você pegar realmente ter resultado, mas você tem que se esforçar, mas vai ter resultado, não tem dúvida nenhuma. Como a quarta dica, se você já tem um pouco mais de experiência com o inglês, um pouquinho mais, eu acho que você pode se aproveitar muita coisa desse site aqui, que é o News in Levels. Com certeza você deve ter ouvido, ou inclusive já usa esse News in Levels. Como o nome diz, são várias notícias do dia a dia. Então você tem uma variedade muito grande de vocabulário. O que vai acontecer lá? A mesma notícia, que são notícias curtas, eles vão te dar, por exemplo, no nível mais básico, usando palavras mais básicas, depois o mesmo texto, com as palavras um pouco mais, não é sofisticadas, um pouco mais formais, e depois a terceira, que é com um vocabulário mais avançado ainda, com palavras mais raras de se achar, mais importantes, principalmente na leitura. Tudo isso aqui com o mesmo áudio, quer dizer, com áudios diferentes cada um, mas com textos que vêm da mesma notícia. Isso é muito enriquecedor. Você pode aprender muito com isso. Aqui você vai estar exposto a mais vocabulário, você vai aumentar muito seu vocabulário e você também vai aprender muito o quê? Você vai praticar muito o quê? O seu listening, porque todos têm o áudio nativo. Como última dica, a dica quinta aí dentro desse assunto de imersão, você pode expor os seus ouvidos, os seus olhos quando você assiste filmes, podcasts, seriados, palestras, papos, TED Talk, você está conversando, você está ouvindo a conversa de um gringo com alguém. Tudo isso é muito importante para você expor seu ouvido ao inglês nativo. O que eu faria? Eu pegaria um trecho de um filme que eu gosto, um seriado que eu já sei a história, que eu já conheço os personagens, e eu pegaria dentro de um episódio, eu pegaria pelo menos de 20 a 30 segundos. Parece pouco, né? Mas de 20 a 30 segundos tem muita coisa a ser dita. Eu pegaria aquele trecho de uma coisa que me interessa, assistiria uma vez em português para saber nas legendas do que se trata a frase. A partir daí, legendas em inglês. Assistir uma vez, duas vezes, três vezes, você vai começar a se sentir à vontade. A mesma frase, os mesmos 20 a 30 segundos. Não é coisa nova, os mesmos. E em dias espaçados. O seu cérebro vai começar a aceitar aquele som da frase. Eu não estou falando de palavras, pode ter 10 palavras, 15, mas ele começa a aceitar o som daquela frase ligado ao significado dela. Porque você está fazendo revisões, você está alimentando o seu cérebro com coisa que você quer que fique e permaneça ali. Isso é importantíssimo. Então você sempre faz as revisões desses trechos de filme que você estuda, que você começa o quê? A repetir. E por último, exercício verbal. Você pode simplesmente falar, pronunciar e conversar sozinho, que daqui a pouco a gente fala nisso também. Parece coisa de louco, mas é muito importante. Então eu também faria isso com filmes e seriados, e aí tem uma infinidade de coisas. Mas uma coisa que é mais perto da minha realidade, para mais ou menos a minha experiência de inglês que eu já tenho na vida até hoje. Eu pegaria esses trechos e faria isso. Então a gente acabou de falar um pouquinho sobre imersão nesses 5 pontos. Agora vamos entrar no nosso segundo passo, que é a minha opinião, que é vocabulário. Para poder se comunicar verbalmente com as pessoas, poder ler, poder escrever, poder comunicar com as pessoas, a gente precisa de palavras. E são as palavras que vão fazer as frases, perguntas positivas, negativas, a comunicação, tá? Mas onde é que eu acho palavras? A gente acabou de ver na imersão. Na imersão e também no estudo, quando você senta, e também na imersão, você vai o quê? Adquirir, você vai ver muitas palavras, frases, padrões, tudo está ali. Eu vou conseguir aumentar meu vocabulário. E é sim importante aumentar o vocabulário. Mas quando eu falo de vocabulário, eu não estou falando só de palavras soltas. Isso aqui é um grande diferencial. Eu estou falando também de frases, e dentro das frases, ou pedaços de frases, você tem os padrões. E nessas aulas aqui, está aparecendo aqui, em todas essas aulas aqui, a gente está sempre falando de padrões, da importância das frases, muito acima das palavras soltas. Mas vou dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que você entre no McDonald's, beleza. Aí você vai lá, a atendente está lá, você faz o pedido, a pessoa entende na hora, faz o pedido, você paga cartão, dinheiro, alguma coisa, você pega o seu produto, o seu Big Mac, e você sai. Você gastou mais ou menos 1 minuto ou 2 minutos para fazer toda essa transação aí.
e você fez isso totalmente em inglês. A pessoa te entendeu, você foi entendido. Maravilha. Agora, a segunda situação, você liga para um consultório médico para você marcar uma consulta. A atendente lá pega o telefone, te atende, vocês trocam uma ideia. Não, esse dia não, tem um dia melhor? Ah, pode ser na segunda-feira. Vocês trocam lá e você consegue marcar certinho o dia da sua consulta. Você entendeu, ela foi entendida, show de bola, tudo em inglês, numa boa. Terceira situação, agora você vai no dia da consulta, você vai no consultório médico, você está esperando lá, e aí você é próximo. Ou próximo, você chega lá no médico e você consegue conversar com o médico, falar tudo o que você está sentindo, tudo em inglês, sem problema nenhum. O médico vai fazer um monte de pergunta técnica, você vai conseguir responder, você está se comunicando ali com o médico. Beleza, ele vai te dar uma prescrição, vai te dar uma receita, você vai embora. E tudo isso foi em inglês, sem problema nenhum. E agora um quarto cenário. Você trabalha numa empresa e o seu chefe falou o seguinte, vai vir uns gringos aí, você vai ter que apresentar o projeto que a gente está fazendo há 2 anos, tudo em inglês. Se vira, se prepara aí. E é o seguinte, depois da palestra tem um monte de cara que vai fazer um monte de perguntas para você, tudo em inglês, beleza? Aí você se prepara para a palestra, prepara todo o material. No dia da palestra, você chega lá, você fala, meia hora falando, 40 minutos, depois sessão de perguntas e respostas, tudo foi show de bola, foi maravilhoso. Tudo você fez tranquilamente. Então, ou seja, são 4 situações, 4 cenários aqui. No McDonald's, para marcar a consulta, no médico, então quando você fez depois o projeto lá, você fez a palestra. A minha pergunta é, em qual dessas 4 situações, foi todas em inglês, de boa, em qual dessas situações você foi fluente? Só na primeira? Só na última? Ou nas 4 situações você foi fluente? Eu acredito que nas 4 situações você foi entendido e entendeu. Ou seja, você foi fluente sim nas 4 situações. Mas qual é a grande diferença aqui? Quantidade de vocabulário, de frases que eu precisei para me comunicar, para me fazer claro, nessas 4 situações. Ali no McDonald's foi uma conversa de 30 segundos, ou seja, eu precisei de um vocabulário muito rebuscado? Não, de um vocabulário básico e repetitivo, sem problema. Mas eu conversei e eu fui fluente, porque ela entendeu, eu fui entendido sem problema nenhum. Na minha opinião, ali no McDonald's você foi completamente fluente, mas você usou uma quantidade de vocabulário necessário para aquela situação. Lá na palestra, na 4ª situação, quando você teve que apresentar todo um projeto com linguagem muito mais técnica, respondendo perguntas, coisas muito mais sofisticadas, muito mais avançadas, e você se deu super bem, foi tudo bem, você também foi fluente, mas a quantidade de vocabulário, de conhecimento de palavras, de expressões, foi maior no McDonald's ou foi maior ali na palestra da empresa? Na palestra da empresa você teve que usar um range, ou seja, muito mais palavras e expressões em inglês. Para mim, você foi fluente nas 2 situações, mas essa exigiu mais vocabulário. E aqui que é o grande lance. O que é esse vocabulário? O vocabulário aqui não é o conhecimento só de palavras soltas, mas de frases completas. E nas 4 situações eu fui fluente, e nas 4 situações você usou o vocabulário, a quantidade de palavras, de expressões, de conhecimento que você já tenha, necessário para cada situação. Não quer dizer que o vocabulário que você usou lá conversando com o médico é um vocabulário melhor, mais avançado, mais rebuscado, mais chique do que o vocabulário que você usou no McDonald's. Simplesmente você usou vocabulários que eram necessários para cada situação. Então a quantidade de vocabulário consciente que você usou nessas 4 situações é justamente o vocabulário que levou um certo tempo para você ter aqui, poder manusear, estar fluente, sair fluentemente, sem travar para falar, sem parar para traduzir, simplesmente mentalmente, simplesmente você fala na situação como você estivesse falando português. Já esse vocabulário nas 4 situações já está conscientemente aqui na minha memória de longo prazo, prontinho para ser usado. E o que eu quero dizer quando eu falo de vocabulário, não de palavras soltas, mas de frases? Vamos dar um exemplo. Eu vou te dar essas 10 palavras aqui, ó. Você anota essas 10 palavras, leva para casa, estuda por 1 semana. Coloca a tradução de cada uma, mesmo que uma palavra tenha 4, 5 traduções, você coloca embaixo de cada uma. 10 palavras com todas as significações, as traduções dela. Daqui 1 semana você volta e beleza, teacher, as 10 palavras soltas estão
na minha cabeça já estão decoradas, eu memorizei todas elas. Maravilha. Aí eu faço o seguinte, eu te dou essa frase aqui. What does she like to do? Aí você olha, maravilha. What does she like to do? What é o que ou qual, segundo o meu estudo. What does? Esse does pode ser o verbo do, na terceira pessoa. Não sei esse does aí, tá? What does she é ela, beleza. What does she like? Like é gostar. What does she like? Agora esse to e esse do, não. Essas duas palavras aí não estavam na lista que o professor me deu, então vou deixar em branco. Aí eu vou pegar essas duas palavras que não estavam naquela lista inicial das 10, que é o to e o do. Aí eu vejo que o to ou é então infinitivo, para fazer o verbo no infinitivo, então pode ser a preposição para, não sei. E o do pode ser o verbo fazer, mas também pode ser auxiliar, não sei. Alguém me ajuda? Aí você consegue chegar à conclusão que what does she like to do é o que ela gosta de fazer. Beleza, você fica feliz, você matou. Então, what does she like to do? 6 palavras. Significa em português o que ela gosta de fazer. Também 6 palavras. Opa! Então será que eu comecei a tirar aqui uma das primeiras conclusões? Então, se tem 6 palavras em inglês, então aqui também tem que ter 6 palavras em português. Será que isso bate? Será que essa regra vale? Vamos adiantar mais um pouco aqui. Mas até agora você não ouviu essa frase sendo falada pelos nativos. What does she like to do? Aí beleza, aí você consegue ouvir essa frase sendo falada pelos nativos. Escuta ela aí. What does she like to do? What does she like to do for fun? What does she like to do? What does she like to do virou what does she like to do? What does she like to do? E você agora assusta. Peraí. What does she like to do? Eles pronunciam what does she like to do? What does she like to do? Então você começa a perceber que a escrita parece que não acompanha quando é falado. Então falado não é a mesma coisa que o escrito. E você começa a tirar conclusões. E é isso mesmo. Então quer dizer que eles pronunciam what does she like to do? Como é que eu adivinho isso? Então você começa a descobrir que o inglês falado e o inglês escrito não é a mesma coisa. E aí, como é que eu vou entender seriados, filmes, podcasts, quando as pessoas falam entender inglês nativo? Aqui nessas várias aulas aqui do canal, a gente fala exatamente disso. Como é que eu consigo entender inglês nativo? Aí você chega à segunda conclusão, ou seja, eu preciso praticar o quê? O meu ouvido. What does she like to do? What does she like to do? Então eu tenho que praticar esse som. Mais uma vez eu bato na tecla. É um som. What does she like to do? No inglês natural, quando as pessoas falam no dia a dia. What does she like to do? Hey, what does she like to do? É assim que eles falam. O meu cérebro vai acostumar com esse som, que significa o que ela gosta de fazer. É uma coisa por outra. Esse som significa isso. Não estou atrelado só a palavras, percebe? Ou seja, é o som que me interessa. What does she like to do? O que ela gosta de fazer. Como é que eu vou fazer com que isso incorpore? Com treino, com repetição e com revisão. O seu cérebro, você acha que ele vai gravar What does she like to do? Quando ele ouve uma vez só? Provavelmente não. Aí que está o grande valor das revisões. Quando você revisa, o seu cérebro valoriza, que eu sempre digo aqui, e está nas aulas aí, já repito várias vezes, está ficando repetitivo já. Quando você escuta, o seu cérebro vai ampliando, vai aumentando, vai incorporando aquele som. What does she like to do? What does she like to do? Hey, what does she like to do? What does she like to do? Você vai colocando isso na sua memória a longo prazo, o som. E a próxima vez que você ouvir num filme, num podcast, hey, what does she like to do? Pode falar 300 por hora. O seu cérebro vai reconhecer aquele som. What does she like to do? Como? O que ela gosta de fazer? E aí não tem tradução mental, não tem trava, é automaticamente assim como você faz em português. É isso que vai acontecer, é assim que você consegue aumentar o vocabulário ao mesmo tempo que já treina o seu ouvido. Mas agora eu vou te dar outra frase. Essa frase aqui, ó. What's she like? E aí você fez a sua lista lá, você consegue agora, beleza. Eu sei que what é o que ou qual. Ah, mas está com contração, porque what apóstrofo S, what is what, beleza. Então eu sei que essa contração é is, verbo to be. What is she like? Então é o que ou qual, is que é ser estar, então é ou está, e she é ela, e like é gostar. Ah, então já manjei. Então, o que é ela gosta? O que está ela gosta? Essa frase não está fazendo sentido. O que é isso aqui?
Então você vai ver, peraí, o verbo like aqui não é gostar, tá estranho isso aqui. Aqui nessa frase, like não é gostar, não está funcionando como verbo. Aqui, like está funcionando como uma preposição. Talvez a preposição como em português. Como? Então, qual é a melhor significação para essa frase? What's she like? Como ela é? Você está pedindo para descrever a pessoa, né, a personalidade. Como ela é? Como é que é a personalidade? Como é que é o jeito dela pensar? What she like? Como ela é? Opa, agora tem mais uma coisa que eu acabei de perceber. What is she like? 4 palavras. Como ela é? Agora são 3 palavras. Na frase anterior eram 6 com 6. Agora são 4 com 3. Então esse negócio de palavrinha por palavrinha já não está rolando. Acho que não vai fazer muito sentido. Exatamente, não faz sentido isso. Não é quantidade de 8 palavras com 8 palavras, 5 palavras com 5 palavras. Não tem essa regra, ok? Então, what she like, ou seja, como ela é. Aí você chega à conclusão, tá, agora eu entendi. Mas aí, eu nunca ouvi essa frase sendo falada antes. Então, como é que eu vou saber a pronúncia dela? Olha lá aí. So what's she like? What's she like? What you like? Hey, what you like? Eu tava esperando ouvir what's she like. E o gringo veio com what you like? Hey, what you like? Ou seja, conexão. Então agora eu consigo ouvir essa frase, esse som para mim, novamente o som. O som é what you like. Na minha cabeça, no meu cérebro, que eu estou revendo, estou colocando essa frase para dentro, frase, não palavra solta, essa frase na minha mente, meu cérebro sabe que what you like significa como ela é. Está pedindo para descrever ela na personalidade. É muito mais importante, dá muito mais resultado você estudar frases completas, pedaços de frases, do que palavras isoladas. Então a gente já viu os 2 primeiros passos, imersão e a importância de vocabulário. E agora vem um cara muito importante, que é o 3, o passo 3, revisão, revisar. Eu falo em todas as aulas, principalmente no final delas, quando eu dou para vocês o tempinho lá, ou as frases que você pode voltar mais tarde no vídeo e repetir só aquela frase para você poder treinar e revisar, é justamente isso. A revisão é muito importante. Vou soltar aqui 2 frases, vê se você entende de cara. True, but if they hadn't, I would have never met you. I'd better go up river and have a look, hadn't I? E aí, você conseguiria ouvir e absorver essa frase para colocar na sua memória no prazo se você tivesse ouvido só agora, uma vez? Provavelmente não. Essa é a grande importância da revisão. Quando você revisa, o seu cérebro valoriza. Ou seja, aquela frase que você está estudando, está revendo hoje, amanhã, daqui a 5 dias, 10, através das revisões vai ficando naturalizado, vai grudando no seu ouvido, vai passando, absorvendo, é o que eu sempre digo, vai passando para o sangue, quer dizer o quê? Quando eu precisar falar, eu falo. Olha nossas 2 frases aí. What does she like to do? What does she like to do? What you like? Hey, what you like? Eu já ouvi, já incorporei, já sei usar a hora que eu quiser usar. Vem naturalmente como se fosse a própria língua nativa nossa, o próprio português. Ou seja, revisão é chave, revisão é muito importante, não é balela, ela vai dar um resultado maravilhoso. Ouve aí essa frase, vê se você consegue entender de cara. What's your name? E aí, acertou? Provavelmente sim, porque você já ouviu essa frase centenas de vezes. Como alguém falando de verdade num filme, seja que for, está aqui na minha memória de longo prazo, na sua, porque você já ouviu várias vezes. Esse é o poder da revisão na prática. Então já falamos aí do passo 1, imersão, passo 2, vocabulário, passo 3, a importância da revisão. E agora o nosso último passo para a gente fechar, que é o número 4. Esse aqui é um cara diferente. Você está assistindo um filme, um seriado, conversando com alguém, e você vê alguém falando alguma frase que você tenta, peraí, essa frase eu não entendi. Se eu pegar as palavras isoladas, uma com ela, tentar fazer uma tradução na minha mente, eu não entendi o que esse cara falou. E eu falo inglês, eu estou entendendo legal, mas por que eu não entendi essa frase? Escuta essa frase aqui. I bet Polly would spill the beans to that reporter. I bet Polly would spill the beans to that reporter. Vamos tentar significar isso aí? Eu aposto que a Polly derramaria os feijões para aquela repórter. Que sentido tem isso? Derramar os feijões? Essa é uma expressão idiomática. Ela não significa exatamente o que ela está querendo dizer. O que significa, então, derramar os feijões? É dar com a língua nos dentes, falar mais do que devia, revelar um segredo. E, aliás, aqui no canal você tem 2 vídeos que explicam essas expressões
que toda hora vai aparecer em filme, seriado, no dia a dia, na conversa com o gringo. Essas 2 aulas aqui, você pode assistir depois, são mais 2 aulas para te ajudar no canal a matar essas expressões, que são expressões muito estranhas, engraçadas, da hora. Eu acho muito da hora estudar as expressões idiomáticas. Quando você está num nível cada vez maior, você vai ver cada vez mais, você vai estar exposto a essas expressões idiomáticas. E você vai começar a reconhecer e sacar que elas não são significadas ao pé da letra, é linguagem figurada. E isso que dificulta um pouco. Eu tenho que conhecer um pouco da cultura, por que eles falaram isso. Então essa expressão spill the beans é dar com a língua nos dentes. Spill the beans. Então você vê essa frase no meio de um podcast, as pessoas falando, eu vou entender. Se eu já conhecia a expressão, sim, eu vou conseguir entender. Se eu nunca vi, não vai fazer sentido para mim. Então esse é o 4º passo, entender as expressões idiomáticas que tá cheio aí no inglês do dia a dia. Então a gente viu a importância de você ter um motivo, uma razão de por que você está na pegada, por que você quer aprender inglês. É muito importante ter isso na mente. A gente viu também esses 4 passos que, na minha opinião, são os mais importantes para você poder estudar inglês sem ninguém, estudar inglês sozinho, ter resultado sozinho, que é a imersão, o vocabulário, a importância das revisões e essas frases idiomáticas, essas frases estranhas que parece que fogem um pouco da regra. Mas eu quero deixar com vocês aqui alguns pensamentos que eu aprendi nessa jornada do inglês. Ser fluente não é saber o dicionário de cor. Ser fluente não é saber tudo da língua de cor, salteado, está aqui na minha mente prontinho para usar. Não é saber todo o vocabulário que uma língua tem. Nós vimos aí no exemplo do McDonald's, quando você liga para fazer a consulta, na consulta médica, quando você apresenta lá o projeto lá na sua empresa, você tem vocabulários diferentes, quantidades diferentes. Todos eles são fluentes, todos eles usaram o vocabulário necessário para cada situação. Nenhum deles sabe completamente todo o dicionário em inglês, todo o dicionário em português. Nem na nossa própria língua nativa, que é o português, a gente consegue saber tudo que a língua oferece. Então, primeira coisa que é muito importante, você não precisa saber tudo para ser fluente em inglês, e nem em português. Respeite o seu cérebro, respeite a sua saúde, respeite o seu corpo. É muito importante que você cuide também da sua parte mental, da sua parte espiritual, para que você consiga absorver o inglês ou qualquer idioma, qualquer coisa que você esteja fazendo, vai ser muito mais saudável assim. Uma coisa muito importante, tenha constância. Constância e regularidade é muito mais importante que só quantidade. Isso dá tudo, 5, 6 horas no final de semana é pior, muito pior. Muito melhor é você poder estudar 1 hora ou meia hora cada dia. O seu cérebro consegue revisar mais, fixar mais, que é o próprio poder da revisão espaçada, daquela curva do esquecimento. Muito importante fazer isso. É uma coisa fundamental. Não queira beber... Aliás, espera um pouquinho. Lembrei disso agora. Não queira beber 1 litro de água de uma vez. Beba um gole. Espera digerir tudo. Depois você pega o outro gole. Você vai ter um aproveitamento muito maior. Estudar, absorver, passar para o sangue, naturalizar, dá trabalho, não é passeio no parque. Vai precisar que você dedique tempo, que você dedique esforço, que você dedique dedicação, envolvimento, exposição do inglês, seja no falar, no ouvir, no escrever, no ler. Todas as 4 habilidades, tudo isso é muito importante, para que você não se frustre, para que você realmente tenha um resultado. Por isso que eu digo, qual é o seu motivo? Por que você está estudando inglês? Por que você está na pegada do inglês? Porque você gosta do inglês, porque você quer ter um emprego melhor, porque você quer viajar para o exterior, porque tem uma satisfação pessoal. Seja o motivo que for, tenha um motivo muito, muito forte na sua mente, sempre claro. Se você estudar, se você emergir, se você fazer as coisas com vontade, realmente com desejo, eu tenho certeza que tu vai curtir muito mais a caminhada até lá. Curtir cada momento. Você vai errar um monte, você vai acertar um monte, você vai dar risada. Esse é o espírito. Sempre tem esse espírito de que eu quero aprender mais, mesmo que eu erre. E a gente vai errar um monte, não tem como evitar. O erro faz parte do aprendizado. Erre bastante, dê muita risada. Não se compare a ninguém. O inglês do seu vizinho é dele. O inglês seu é seu. O objetivo, o sonho é seu. A gente pode conversar muito mais desse assunto. Deixa nos comentários o que você gostaria. Dá sua contribuição. Seja sincero, concordo, não concordo. Coloca lá nos comentários o que você quiser. Eu gosto de responder todo mundo. Eu adoro ver os comentários, porque me ajuda aqui na formação das aulas. Uma coisa importante, se você gostou desse assunto, se realmente te ajudou, te agregou alguma coisa, se inscreve no canal, faz parte da família que você ajuda a gente. E muito importante, como todo mundo pede,
um like, porque o like é o resultado, é você mostrando para o algoritmo, né, do YouTube, que isso aqui é legal e mais gente pode ser beneficiada com isso. Então deixa um like, também deixa um comentário, se inscreva aí no canal, a gente sempre fala isso porque é importante pra caramba. Cia,